Carnaval, senhores e senhoritas, carnaval. Acabou o carnaval. Nem começou esse ano, né? E já acabou. Hoje, quarta-feira de cinzas, vamos à aula de orgânica. Senhoras e senhores, senhoritas, o carnaval nem começou, já terminou. E a gente vai comentar sobre algumas moléculas presentes no carnaval. Não no carnaval da atualidade, um carnaval tranquilo, calmo, onde as pessoas não saem, não aglomeram, não fazem nada. Parece que tem que ser assim. Mas sim um carnaval de outrora, anos 70, anos 60, até bem no começo do século, anos 10. Esses carnavais aí o bicho pegava. É, me perdoem o tom chulo, né? Mas nesses carnavais aí nós tínhamos festas regadas a uma molécula que nós vamos comentar, que eu vou comentar para vocês aí durante a aula de hoje, que são os haletos. Os haletos são estruturas muito similares àquelas que nós já vimos, né? Haletos de alquila, para ser mais preciso, né? Lembra? Haletos nós já vimos o que eles são, né? São elementos da família 7A da tabela periódica, respectivamente flúor, cloro, bromo, iodo, astatino e agora o nirônio, né? NH, um dos elementos químicos mais pesados aí, acho que se não me engano tem 118 prótons em sua estrutura atômica. Então, os haletos de alquila são compostos que tenham estruturas alquílicas aí e que um dos seus hidrogênios, ou mais até, um deles é substituído por um grupamento, por um átomo dessa família da tabela periódica. Então aqui eu desenhei um bem simplesinho, um composto aqui que tem 3 átomos de carbono, formando uma cadeia linear, e que tem um dos seus hidrogênios substituídos pelo átomo de flúor, aqui no cantinho. Portanto, é um flúor propano. Simples, é bem tranquilo a nomeação desse tipo de carbono, desse tipo, desculpem, de estrutura alquílica. Flúor propano, porque propano era o tamanho da cadeia, né? O tamanho da cadeia alquílica, e os haletos são nomeados conforme seus nomes, o nome do elemento químico, né? Então, flúor, cloro, propano, bromo, propano. Na verdade, flúor, cloro, bromo e iodo são os mais frequentes. Embora outros podem acontecer, né? Mas esses são os mais fáceis de caracterizar. O mais simples dos haletos é esse daqui, ó. Então, a estrutura que seria do metano, porém com um dos hidrogênios do metano substituído pelo átomo de cloro. Esse daqui é o clorometano, algo mais simples, né, o nome, clorometano, que por muitas vezes pode ser conhecido também por algumas estruturas denominadas diclorometano, triclorometano e tetraclorometano. Então, eu tenho 4 possibilidades de clorometano, quando eu tenho, obviamente, 1, 2, 3
e 4 substituições. Então, isso que eu escrevi aqui é o tetraclorometano. Tranquilo, né? Tetraclorometano. Esse daqui é o constituinte, pelo menos esse não tanto, mas um parecidinho aqui com ele, que é o diclorometano. Então, deixa eu colocar os hidrogênios novamente aqui. O diclorometano era um dos constituintes de uma substância largamente empregada no carnaval, né? O lança-perfume. Lança-perfume não é mais da nossa época, que eu acho que todos nós somos da mesma época. Já desde a década de 60 ou 70 é proibido o lança-perfume, mas como eu falei, em velhos carnavais isso não era bem assim. Então eu coletei aqui uma página que eu achei bem legal sobre a história do lança-perfume. Então, na verdade, aqui tem um frasco, né? Era nada mais do que um frasco aqui de metal, até parece um mini extintor de incêndio, né? Mas aqui você pode ver, claro, a imagem é antiga, mas alguns produtos eram vendidos como uma ampola de vidro. E nessa ampola de vidro, note que tem aqui uma válvula, né? Dentro dessa ampola era cheio de clorometano, com algumas outras coisas também. Mas o principal ali era um deles era o clorometano. Aí depois de um tempo, claro, isso dava muito acidente, o pessoal acabava quebrando, né? Mas é um narcótico por si, né? Que era até vendido de maneira livre isso. Esse clorometano, quando inalado, dá um efeito de narcose, né? Dá um efeito que até era utilizado aí como clorofórmio, né? Por isso o nome também, um nome antigo para clorometano. É utilizado até como um sedativo, foi um dos primeiros sedativos, os mais rudimentares. Ele tem uma pressão de vapor bem baixa. Isso quer dizer que quando temos um frasco como esses, onde há tanto esse clorometano quanto uma alta pressão, né? Geralmente eles ainda colocavam mais metano e propano ali dentro para pressurizar. Ao apertar naquela válvula, era liberado esse clorometano. E conta aí, se você pergunta isso aí para os teus pais, como é que era isso. Dizem que a ideia era simplesmente espirrar nas outras pessoas, porque que isso dava como sair esse jato altamente pressurizado, ao encostar na pele, isso dava uma sensação de frescor, né? E aí, na brincadeira, carnaval poderia ser legal, né? Os caras ficavam jogando confete, serpentina e usando esse lança-perfume. Até um dia que eles perceberam que ficando perto desses gases exalados aí, inalando esses gases que eram liberados por esse frasco, davam um efeito de narcose. Então, essa era uma das coisas mais bizarras do nosso país aí, né? Uma delas, né, do século passado. Então, a venda de narcóticos como o clorofórmio, o clorometano, né? Hoje é utilizado só na síntese, vendido aí como solvente para reações químicas, mas obviamente não é saudável inalar isso. Pode causar um dano cerebral aí, não é algo muito legal, né? Além de, claro, é considerado um narcótico, é considerado uma droga, o lança-perfume. Mas isso daí era o que embalava os carnavais aí, né, do século passado. Agora, algumas propriedades que são muito interessantes.
Primeiro, eu não lembro se eu comentei, mas isso é válido para os alcanos, e nós vamos ver aqui para os aletos também vai acontecer. Os alcanos que têm entre 1 e 4 carbonos em sua estrutura, ou seja, desde o metano até o butano, eles se apresentam em estado gasoso, a condições normais, temperatura e pressão. Entre 4 carbonos, ou vou colocar aqui, 5 carbonos, como é o caso do pentano, até mais ou menos 10 carbonos, o decano, o estado físico desses compostos é líquido. E aí, a partir desses 10 carbonos, então 11 carbonos aí adiante, né? Ou 1 decano, ele vai estar no estado sólido. Para os aletos, eu vou ter uma situação mais ou menos parecida. Mas, diferentemente dos alcanos, uma coisa que eu não comentei ainda, é que o que caracteriza um alcano é necessariamente ali a ligação carbono-carbono, ligações simples, e a ligação carbono-hidrogênio. Se você considerar a eletronegatividade dessas ligações ou desses átomos, né, tanto na ligação carbono-carbono quanto na ligação carbono-hidrogênio, você vai perceber que essas ligações elas são ditas apolares, justamente porque a diferença entre eletronegatividade é muito pequena. Ou seja, lembra lá daquele conteúdo de química geral, onde eu comentava sobre a eletronegatividade dos elementos químicos? Obviamente, dois elementos iguais aqui ligados, carbono-carbono, eles vão ter, claro, tem falta os hidrogênios aqui para completar a estrutura do alcano, mas a diferença entre a eletronegatividade nesses compostos, eu vou ter um delta igual a zero. Haja vista que eu não tenho uma diferença apreciável de eletronegatividade, até porque são elementos iguais. Para o carbono e hidrogênio, esse delta entre eletronegatividade vai ser muito próximo a zero também. Então, essas ligações químicas são conhecidas como ligações químicas apolares, justamente porque são interações entre átomos que têm uma diferença de eletronegatividade muito pequena. Então, todos esses alcanos aqui, eles são, em suma, compostos porque tem esses tipos de ligações, esses elementos se ligando, eles são compostos apolares. Quando eu pego o diclorometano, acontece uma coisinha um pouco estranha. Justamente o diclorometano, ele é apolar. Mas o triclorocarbono, o triclorometano, ou seja,
o composto que tem mais um cloreto aqui, que é o triclorometano, ele é um composto muito polar. Da onde surge isso? Ou seja, ele é um solvente polar. E da onde surge essa característica? Se você imaginar a estrutura do metano, você vai perceber que aquilo que eu falei lá na aula passada, no vídeo passado, sobre a distância e comprimento de ligação vai ser válido aqui. Você vai perceber que o composto metano ainda, CH4, ele tem um afastamento maximizado dos átomos carbono e hidrogênio. Ou seja, você pode imaginar essa estrutura até circunscrita numa pirâmide de base triangular. Vocês conseguem perceber isso? Imaginem que você tem essa estrutura aqui. Então, como os compostos, uma estrutura triangular, como essas ligações carbono e hidrogênio são todas equivalentes, e como a diferença de eletronegatividade desses elementos químicos nesse composto é pequena, o composto em si, a molécula em si, não apresenta flutuações apreciáveis de momento de dipolo, ou seja, é uma molécula apolar. Quando eu substituo nessa estrutura, um dos hidrogênios por um cloro, notem o que aconteceu aqui, ó. Vou fazer novamente. Notem que uma das ligações químicas se torna bem maior do que as outras. E notem que, lembrem que a eletronegatividade do cloro é muito diferente desses átomos. Você pode consultar aí o material do semestre passado para perceber isso. Então, diferentemente do metano, que era simétrico, apesar de a forma como a simetria aqui está apresentada ainda relembre aquela outra, você percebe que há uma assimetria no comprimento da ligação. E isso faz com que seja gerada uma diferença de polaridade na estrutura da molécula. Se você considerar a estrutura... Então, essa estrutura aqui, ela é polar. Essa estrutura aqui, o diclorometano, ela é apolar. Porque quando você recorre a um modelo vetorial para essas ligações químicas, você percebe que tem o carbono aqui ao centro e esses átomos de cloro estão a uma distância tal qual vai fazer com que, e há uma angulação, que essa molécula que eu desenhei aqui, o diclorometano, então como esses átomos de cloro são os átomos mais eletronegativos, eles vão puxar a densidade eletrônica de toda a molécula, de toda a estrutura, ou seja, distorcer a nuvem eletrônica desse composto de forma equitativa, de forma igual. E aqui o momento de dipolo resultante dessa molécula, o momento de dipolo dessa molécula aqui é nulo. Então, o diclorometano se torna uma molécula apolar, embora ele tenha ligações que são polares. Olha que contraintuitivo.
Por quê? Porque a molécula em si, as forças resultantes na molécula são nulas. Quando eu tenho uma assimetria, vou colocar um outro cloreto aqui, quando eu tenho uma assimetria da molécula, portanto, o que eu estou vendo aqui, né, se eu imaginar esses 3 átomos de cloro como vetores que estão puxando a densidade eletrônica para si, porque são elementos muito eletronegativos, você vai perceber que haverá uma força resultante desses vetores, porque justamente em um dos átomos ali é o hidrogênio, que é um elemento muito mais eletropositivo, ou aliás, muito menos eletronegativo que os átomos de cloro. Portanto, essa molécula aqui, diferentemente da anterior, ela é polar. E por fim, o tetraclorometano, a tetraclorometano vai ser tão apolar como a estrutura que eu havia mostrado inicialmente, né, que é o metano. Então, aqui a gente foi substituindo átomo a átomo dessa estrutura aqui, e nós vimos que conforme eu tenho planos diferentes, eu tenho geometrias distintas ou resultantes vetoriais devido à diferença de densidade da nuvem eletrônica, eu tenho compostos que apresentam diferentes polaridades, tá bom? Então, alguns haletos de alquila serão apolares, enquanto outros serão polares. Você tem que ter noção de como que é a resultante vetorial dessas substituições, e isso vai interferir na propriedade que chamamos de polaridade das moléculas.